Olá pessoal, nesse tutorial nós vamos usar o Stata para fazer a extração da base de dados da PNAD. Para quem não conhece, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios é uma pesquisa que divulga características individuais de pessoas e de domicílios. A pesquisa teve início em 1967, cuja divulgação era feita de 3 em 3 meses. Mas, a partir de 71, ela passou a ser divulgada anualmente. Uma nota importante a se comentar aqui é que em alguns anos a PNAD não foi realizada. Pelo seguinte fato: nos anos de 1970, 80, 91, 2000 e 2010, a pesquisa foi interrompida para a realização dos censos. E em 1974 e 75, a pesquisa também foi interrompida para a realização de uma pesquisa especial, denominada INDEF, cujo nome era Estudo Nacional da Despesa Domiciliar. Portanto, não adianta procurar a PNAD para esses respectivos anos, pois você não vai encontrar. Agora, para encontrar os dados da PNAD, você vai precisar procurar e acessar o site do IBGE. Acessando o site, você acessa a janela de população e clica em PNAD. Nessa parte você pode encontrar diversas informações sobre a PNAD e tirar mais dúvidas sobre essa pesquisa. Como o que a gente quer são os dados, então nós vamos aqui no canto esquerdo da tela, clicar em microdados e aqui podemos ver todos os dados da PNAD desde 2001 a 2012. Lembrando que esses dados também estão disponíveis na sala do PET Economia, então para os alunos interessados em usar esse banco de dados da PNAD, o PET também disponibiliza esse banco de dados. Vamos então à extração. Como eu havia falado, nós vamos usar o Stata. É esse programa que vocês estão visualizando. E ele é muito útil para fazer a extração, que eu já havia falado também. Para tanto, vamos abrir o do file, que é uma janela onde nós vamos digitar todos os comandos necessários. Ou seja, o do file ele vai ser toda a rotina que vai ser criada para fazer a extração da base de microdados da PNAD. Para começar, é bom especificar que você pode digitar somente os comandos, como por exemplo drop, clear, name, por aí vai. Realizar esses comandos diretamente ou inserir comentários para ficar melhor a visualização e você poder entender melhor o que está fazendo durante toda a rotina de extração. Então vamos fazer o seguinte. O primeiro passo vai ser especificar o local onde o arquivo vai ser salvo. Para isso a gente digita o comando cd espaço e entre aspas colocamos o diretório, o local onde o arquivo, onde toda essa rotina vai ser salva. Depois disso, utilizamos o comando clear, que é usado caso estejamos usando anteriormente uma base de dados. Por exemplo, como vocês podem perceber nessa janelinha de variables, um banco de dados já está sendo utilizado. Por conta disso, a gente tem que usar esse comando clear para limpar a memória do Stata, porque o Stata ele só consegue trabalhar com um banco de dados por vez. Outro comando é o setmain 700m per, ou seja, nós estamos separando uma parte da memória RAM do computador para o Stata utilizar e fazer essa extração. Existe também o comando setMoreOff, que é o comando usado quando
precisamos utilizar gráficos e rodar regressões. Esse comando faz com que o Stata não paralise quando a gente faz isso. Agora podemos começar com a extração do arquivo de pessoas. Para quem não está familiarizado, a PNAD ela é dividida em dois arquivos: o arquivo de pessoas e de domicílios, contendo informações características de cada um desses elementos. Então, por exemplo, eu estou usando a base de dados de 2012. Então, eu estou fazendo primeiramente a extração do banco de pessoas. Se a gente quiser saber mais sobre as variáveis que estão contidas nesses dados, nós precisamos abrir os dicionários de variáveis, que se dividem em dicionário de pessoas e de domicílios. Abrindo o dicionário de pessoas, vocês podem ver o seguinte: existem algumas especificações e as variáveis: ano de referência, unidade da federação, controle e série, e por aí vai. As duas informações que todos precisam saber é a posição inicial e o tamanho, porque elas vão ser úteis no momento da extração. Então, voltando ao Stata, para fazer a extração desse arquivo, usamos primeiramente o comando delimite, que marca o início desse comando, que é o comando infix. O comando infix é aquele que dá a ordem para o Stata extrair todas as informações que você quer desse banco de dados. Então, após o comando infix, você digita espaço, digita o nome da variável da maneira que você preferir, seja em letra maiúscula ou minúscula. Depois que digita a variável, você digita um espaço e aí coloca a posição inicial, hífen, e a posição final. Se a gente voltar aqui no dicionário de pessoas, vocês podem ver que a posição inicial é 1 e o tamanho é 4 no caso da variável ano. Portanto, posição inicial 1 e posição final 4. Ou seja, a posição final é justamente a posição inicial mais o tamanho menos 1. A mesma regra vai ser aplicada a todas essas variáveis. Se a gente seguir os mesmos passos, no caso da UF, a gente vê no dicionário que o F tem como posição inicial 5 e tamanho 2. Logo, teremos como posição inicial 5, hífen, posição final, posição inicial mais tamanho menos 1 igual a 2. Então, vai se seguir da mesma maneira com as outras variáveis. Depois que você escolhe todas as variáveis que você quer extrair, você vai digitar o comando using espaço aspas e aí você vai digitar o caminho onde esse arquivo no formato txt está. É justamente esses dois dados que se encontram nessa PNAD, no caso de 2012. Como eu estou extraindo o arquivo de pessoas, eu escolho o caminho e depois que eu colocar o caminho desse arquivo, eu digito o nome do mesmo, da mesma forma como ele se apresenta, e adiciono .txt, que é a extensão desse arquivo, colocando tudo isso entre aspas e ponto e vírgula. Depois disso, eu utilizo o comando jogo da velha delimite cr. Lembrando, esses comandos, o delimite cr, eles marcam o início e o fim do comando infix. Bom, agora que fizemos tudo isso, selecionamos todo esse texto e clicamos em executar a seleção. Agora vocês podem visualizar todas as variáveis na janela de Variables que a gente extraiu desse banco de dados. A gente pode visualizar melhor numa tabela clicando no Data Editor, que é uma tabela mais ou menos parecida com o Excel. Vemos todas as variáveis. Vocês podem perceber que a variável controle está no formato um pouco diferente do habitual. Para quem usa, por exemplo, o SPSS, ele geralmente não se apresenta desse jeito.
Se você quiser mudar o formato da informação dessa variável, você pode clicar com o botão direito do mouse em cima da variável e escolher a opção Variable Properties e depois selecionar o formato e mudar para 12 e aplicar. Agora sim, podemos perceber que ela já está apresentada de uma forma mais familiar. Existe um comando muito útil também, principalmente quando queremos juntar os arquivos de pessoas e de domicílios, que é o seguinte: a gente ordena as variáveis controle e série. Por quê? Porque são essas as variáveis que estão contidas tanto no banco de dados de pessoas como no de domicílios. Então, para quem quiser juntar ambos os arquivos, vai ser preciso ordenar essas duas variáveis, tanto no momento em que extrairmos o arquivo de pessoas, tanto no momento em que usarmos o arquivo de domicílios. Portanto, selecionamos o comando e executamos. Voltando à página inicial do Stata, vemos que o comando já foi executado. Existem outros comandos que são muito úteis e que são geralmente utilizados no Stata, que são os seguintes. Voltando ao Data Editor, podemos observar que em algumas variáveis, a gente pode observar em algumas linhas a presença de pontos em vez de valores numéricos. Isso quer dizer que a variável possui valores faltosos, que por algum motivo não foram coletados ou computados no momento da pesquisa. E esses valores são mais conhecidos como missings. Esses valores precisam ser excluídos porque caso a gente queira fazer alguma regressão, vai dar um erro, porque o Stata não vai conseguir ler essa informação e você não vai conseguir fazer qualquer aplicação em algum modelo econométrico. Portanto, podemos fazer uso de alguns comandos. A gente pode ver que a variável estado civil, por exemplo, e renda principal, do trabalho principal, contém missings. Para fazer a extração, nós usamos o comando drop if renda domiciliar per capita maior ou igual a 990 bilhões. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está estabelecendo uma condição para a eliminação dos dados. Ou seja, eu elimino caso a renda domiciliar per capita apresente valores maiores ou iguais a esse valor que foi estipulado. Selecionando tudo e executando, vemos que todas as observações com missing da variável renda domiciliar per capita foram eliminadas. Não foi eliminada nenhuma observação aqui no caso da renda familiar, porque não havia realmente missing. A intenção seria aqui no caso utilizar a variável estado civil. Se trocarmos aqui para o estado civil, e executando, podemos ver que já foram deletadas. Agora, se a gente tiver em dúvida ainda, se a gente quiser realmente fazer uma verificação para comprovar se não há missings mais nas variáveis em questão, usando o comando inspect. Usando o comando inspect, eu posso escolher aqui as variáveis que eu fiz a extração e posso verificar se ainda tem algum missing. Vocês podem ver, por exemplo, no caso da renda principal, foi observado sim missings e a gente ainda precisa extrair. Como fazemos isso? Usamos o mesmo comando, drop if renda principal maior ou igual
a 990 bilhões. Executando de novo, vemos que já foram deletadas. Utilizando o comando inspect para essa mesma variável, renda do trabalho principal, agora sim não encontramos mais nenhum miss. Lembrando que esses comandos podem ser tanto usados no do file como na janela de comandos da tela inicial do Stata. Fica a critério de preferência. Se quisermos, por exemplo, se a gente voltar aqui no Data Editor, observamos que as variáveis cor e sexo apresentam valores do tipo 4 e 2. Se olharmos no dicionário de pessoas, podemos observar que, no caso da variável sexo, quando o valor é 2 quando é atribuído a um indivíduo do sexo masculino, e 4 se trata de um indivíduo do sexo feminino. No caso da variável cor, temos que quando ela indicar valor 2, significa que o indivíduo é branco, 4 o indivíduo é de etnia preta, 6 amarelo e por aí vai. Se quisermos transformar ambas essas variáveis em uma variável binária e atribuir valor 0 e 1, utilizamos o seguinte comando. Usamos o comando replace sexo igual a 1 if sexo duplo igual a 2. O que quer dizer isso? Eu quero dizer que eu vou trocar o valor da variável sexo para 1 caso ela apresente valor 2. Por que essa diferença aqui? Usamos só o igual quando eu quero dizer que eu estou trocando o valor. É uma atribuição de valor, enquanto que nesse caso é uma atribuição de identidade. A mesma coisa vale para as outras variáveis. Então, por exemplo, usamos o comando também replace sexo igual a 0 se sexo for igual a 4. No caso da variável cor, eu uso replace cor igual a 1 se cor apresentar um valor igual a 2. E no caso, para o restante, eu quero atribuir um valor igual a 0. Para todos os outros valores, a gente usa isso. Replace cor igual a 0 se if cor for igual a 4 ou cor igual a 6 ou igual a 8 ou igual a 0 ou igual a 9. Então, portanto, essa barra em pé significa justamente isso, um sinal de ou. Selecionando tudo e executando, se a gente voltar no Data Editor, a gente já vê que essas variáveis já foram transformadas em variáveis binárias. Agora, se a gente quiser criar, caso a gente queira criar uma nova variável, podemos usar o comando gen. Esse comando gen é uma abreviação para generate. Pode ser usado também o comando totalmente, mas por questão de tempo e praticidade, usa-se a sua abreviação. Então, usando o comando gen, espaço masculino branco igual a espaço sexo vezes cor. Ou seja, eu quero criar uma variável que compute a seguinte combinação: um indivíduo que seja do sexo masculino e seja branco. Ou você pode criar as variáveis da maneira que você queira usando esse comando. Selecionando, se a gente visualizar, vou dar uma olhada no Data Editor, a gente já vê que essa variável foi criada. Se quisermos renomear uma variável, usamos o comando rename. Como funciona? Logicamente, usando o comando rename, espaço, inserimos o nome
antigo da variável, novo nome da variável. Por exemplo, a gente vai visualizando aqui no Stata, vemos a variável cor. A gente vai querer mudar para raça. Então, com esse comando, rename nome antigo e o nome novo da variável. Quando executarmos e voltarmos à tela inicial do Stata, ele já vai, essa variável já vai estar com um novo nome. Bom, a pretensão desse vídeo não constitui em esgotar os inúmeros comandos que podem ser realizados no Stata. Isso fica para outras videoaulas. Então, dessa forma, nós vamos seguir nos passos aqui para poder fazer outras extrações. Agora a gente vai salvar o arquivo de pessoas. Usamos o comando save, espaço e o nome do arquivo que a gente vai salvar. Caso seja a primeira vez que você esteja salvando, esse comando já é o suficiente para salvar o arquivo. Agora, se você já estiver usando esse mesmo arquivo e queira atualizá-lo, queira fazer uma sobreposição, por exemplo, você tiver feito novos comandos, novas execuções, você usa, além desse comando, vírgula, e acrescenta replace. Com isso, você vai sobrepor essa base de dados em cima da que já foi feita. Usando o comando e executando, temos o arquivo de pessoas salvo. Vamos agora usar essa mesma rotina para extrair o arquivo de domicílios. A rotina é praticamente a mesma. A única coisa que muda vai ser aqui no início. Antes de fazer a extração do arquivo de domicílios, a gente precisa usar o comando clear. Como eu tinha falado anteriormente, o Stata não trabalha com dois bancos de dados ao mesmo tempo. A gente precisa limpar esse banco de dados para depois fazer uma nova extração. Usamos o comando delimite, extraímos as variáveis que bem entendemos, seja para pesquisa ou a título de curiosidade. Inserimos o local onde se encontra esse arquivo de domicílios no formato txt, vírgula, clear. Esse comando também é usado para limpar a memória do Stata e para que possamos usar tranquilamente para fazer essa nova extração. Precisamos também ordenar as variáveis controle e série do arquivo de domicílios usando o comando sort. E para salvar é o mesmo mecanismo. Como esse banco de dados também já foi criado, utilizamos o comando replace para sobrepor o banco de dados já existente. Selecionamos tudo e temos uma nova base de dados agora, incluindo o arquivo de domicílios. Bom, agora que temos tanto o arquivo de pessoas e de domicílios à nossa disposição, podemos juntá-los. Para fazer essa junção, primeiramente faz uso do comando use, espaço pessoas 2012, que constitui o arquivo de pessoas, vírgula, replace. E agora o comando delimite, e logo abaixo, merge m2.m. Controle e série, porque são justamente as duas variáveis que estão em comum, que fazem parte
de ambos os arquivos, de pessoas e domicílios. O comando merge é justamente o comando de junção. Merge m2.m controle série use domicílios 2012 ponto e vírgula delimite CR. Executando esses comandos e voltando à tela inicial do status, a gente vê o seguinte: na janela de resultados a gente pode ver as observações que coincidem e que não coincidem em ambos os bancos de dados. A gente somente vai usar as que coincidem, ou seja, as informações que tanto coincidem no banco de dados de pessoas e de domicílios. É justamente a indicada nesse caso de merge igual a 3. Para usar somente as informações coincidentes, nós usamos o comando keep if merge igual a 3 e drop merge, ou seja, vamos manter aquilo que coincide. Se a gente, só para visualizar melhor, se dermos uma olhada no data editor, a gente vai ver aqui que foi criada uma espécie de nova variável, que é essa underline merge, e temos justamente aqui esses casos onde temos entre parênteses 3, são justamente essas informações que coincidem em ambos os bancos de dados. E o restante são as que são justamente o contrário, que não coincidem. Então, primeiro, a gente mantém o que está em comum e depois eliminamos essa variável. A gente vê que está tudo ok agora, que além daquela variável temporária ter sido eliminada, foram mantidos somente aqueles dados coincidentes. Agora que organizamos tudo, a gente pode salvar esse banco de dados conjunto realizando o seguinte comando: save, e você vai colocar o nome que bem entender, vírgula, replace, caso seja a segunda ou terceira vez que você esteja utilizando esse mesmo banco de dados. Basta executarmos e salvarmos. Temos aqui os dados agrupados e prontos para qualquer tipo de análise. Bom, pessoal, por enquanto é só. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, basta acessar o blog do PET Economia. Lá você pode, além de assistir essa videoaula, você pode estar acompanhando as informações da graduação, ler artigos de alunos e de professores, e também acessar a nossa fanpage no Facebook. Você também pode comentar esse vídeo ou qualquer outra postagem, pode dar sugestões e esperamos a sua contribuição nas próximas atividades. Agradeço a sua atenção e até a próxima.